nós vamos dar prosseguimento. Vamos discutir agora o quadro atual. Então, nós vamos ter a presença, para discutir o quadro atual, do ministro Ronaldo Costa, do Ministério das Relações Exteriores, que vai nos dar essa posição do que tem sido feito nesses últimos anos, né? E também teremos a participação aqui do Dr. Mário Marconini, da Fiesp, que falará em nome, né, evidentemente, da Fiesp, mas também como um especialista do tema que observa essa cena há muitos anos. Tá certo? Então, agradeço aqui a todos e vamos começar com o ministro Ronaldo Costa, por favor. Bom dia a todos, muito obrigado. Eu queria agradecer primeiro à Escola de Direito da Getúlio Vargas pelo convite de estar aqui falando com vocês sobre um tema que acho que os palestrantes anteriores já ressaltaram, é de uma importância, de uma atualidade central. Ora, quando eu recebi o convite, comecei a pensar o que eu ia dizer aqui para vocês, o meu instinto foi começar como Marcos, de tentar trazer estatísticas do número de acordos que se firmam, mas cheguei à conclusão que esse é um enfoque até um pouco simplista para a gente abordar o problema. E eu digo isso por quê? Porque já em meados da década passada havia esse tom um pouco alarmista de que, com essa proliferação de acordos, dependendo do autor que você consulta, entre 40% e 65% do comércio global já estaria sendo processado ao amparo desses acordos. Mas, em 2005, o Banco Mundial fez um estudo um pouco mais aprofundado com o conceito do que chamam de comércio efetivamente preferencial. E nesse estudo, então, se elimina do conceito de comércio preferencial tudo que um país já tem tarifa zero para o resto do mundo. Porque, se eu já aplico zero para o resto do mundo, eu dar zero para o meu vizinho não é vantagem nenhuma. E também se elimina todo o comércio que se processa com uma tarifa de até 3%. Por quê? Na visão do banco, nos estudos empíricos dele, que é um comércio, uma tarifa de até 3%, o operador, normalmente, prefere pagar a tarifa do que passar por toda a burocracia de provar que o comércio, que o bem é originário e por aí vai. Então, sob esse conceito, o Banco Mundial chega à conclusão do que tem de comércio efetivamente preferencial no mundo não passa de 15%. Eu não quero, com isso, diminuir a importância do tema, nem a importância de que se dê atenção a essa tendência, que não há riscos para o Brasil. Mas, no meu ponto de vista, os riscos, hoje, são fruto muito mais do que está acontecendo hoje do que no fato de que temos 230 acordos preferenciais já notificados. Eu sei que o meu tema é o quadro atual, mas eu peço um pouco de paciência, que eu queria dar um salto atrás, como os palestrantes anteriores, e voltar um pouco para a origem do que no fundo, uma excrescência do sistema multilateral de comércio, que é o artigo 24. O embaixador Fernando Barreto assinalou muito bem esse clima de confiança no multilateralismo na época de criação da OMC. E era, eu acho também, o clima prevalecente no pós-guerra. Quer dizer, o multilateralismo, naquele momento, era visto como a grande solução para os problemas que haviam levado a dois conflitos mundiais. Então, tivemos a criação da ONU, FMI, Banco Mundial, e, na esfera comercial, tinha o projeto da Organização Internacional de Comércio. A organização que todos sabemos nunca entrou em vigor, porque o Congresso americano jamais ratificou. Apesar disso, entrou em vigor um pedaço do acordo, que veio a ser o GATT, que previa consolidação e
programas de redução tarifária. Agora, nesse enfoque de que o multilateral é a solução dos problemas, na parte comercial isso se traduziu com o conceito da não discriminação. Ou seja, no comércio, eu não vou discriminar o importado contra o nacional e eu não vou discriminar entre parceiros externos. São os pilares do sistema multilateral de comércio, que são tratamento nacional e a nação mais favorecida. Então, se pergunta, se esse era o espírito dominante, por que eu deixei uma avenida, uma porta do tamanho de uma avenida, que é o artigo 24, que permite as uniões aduaneiras e os acordos de livre comércio, que nada mais são do que a violação do tratamento, essencialmente, da nação mais favorecida. Para isso, tem uma atenuante e uma explicação. A atenuante é que, se você for ver a história negociadora do GATT, você verá que, até a última reunião, a margem era só para uniões aduaneiras. E isso é porque se imaginava que a normativa comercial não deveria impedir processos mais amplos de integração política e econômica. Experiência, por exemplo, da União Europeia. Agora, a explicação verdadeira é que, enquanto se negociava o GATT, os Estados Unidos e o Canadá negociavam um acordo de livre comércio. Isso é pouco conhecido, não teve grande divulgação. Quando o Canadá se aproximou dos Estados Unidos e pediu esse acordo, por problemas econômicos que enfrentava no pós-guerra, os Estados Unidos retrucou: vamos fazer uma união aduaneira. E o Canadá disse: eu não posso, porque eu sou parte do Commonwealth britânico e esse tipo de formato não me interessa. E é interessante ver que este é o primeiro momento que surge o conceito de áreas de livre comércio. E está consignado aí nas instruções do governo americano à sua delegação, e isso na última reunião negociadora, antes da adoção da Carta de Havana, em que se deveria propor, e eu cito, uma forma especial de união aduaneira, na qual haveria comércio substancialmente livre, mas na qual as partes reteriam suas tarifas aduaneiras com relação a terceiros. Então, foi nesse momento que se criou o conceito da área de livre comércio, entrou na última hora, e, com isso, temos hoje essa liberdade de negociação de acordos de livre comércio. E o que era, como eu disse, era para ser uma exceção, tornou-se a regra. E, de fato, o último país, o último Estado-membro da OMC, que não era parte de nenhum acordo comercial, já começou a negociar o seu primeiro. É a Mongólia, que começou negociações com o Japão. Todos os outros membros da OMC têm acordos preferenciais. Agora, eu quero dizer no começo, não é essa proliferação que, a meu ver, enseja os verdadeiros riscos para o Brasil. Porque, se você olhar para trás e ver o que existe nesse quadro de acordos regionais, você verá que tem, vamos dizer, um primeiro conjunto, que são os verdadeiros exercícios de integração regional. União Europeia, Mercosul na sua origem, NAFTA, e por aí vai. Ao lado desses, você tem, essencialmente, um grande conjunto de acordos norte-sul, que se espelham muito na realidade da Organização do Comércio Internacional prévio, ou seja, são acordos entre as antigas metrópoles com as colônias que perpetuam um esquema de comércio em que a metrópole exporta o bem industrial e a antiga colônia exporta commodities para a sua ex-metrópole. Então, você tinha um quadro quase que de divisão entre aspas,
esferas de influência regulatória. E, finalmente, você tem um conjunto menor de acordos Sul-Sul, frequentemente ao amparo da cláusula de habilitação, que é uma norma da década de 70, que é ainda mais liberal que o artigo 24. Permite quase tudo quando acordos são entre países em desenvolvimento. Mas são acordos que têm uma repercussão menos intensa no comércio global. Então, dentro desse quadro, no meados da década de 90, finalização da rodada Uruguai, havia um grande receio de que o mundo estivesse se dividindo em 3 grandes blocos. Um americano, centrado nos Estados Unidos, um centrado na União Europeia e um na Ásia, centrado no Japão. E sabemos que o Brasil tem, ao longo da sua história de negociação comercial, atuado sempre para evitar estar atrelado a um ou ao outro. E aí o embaixador Fernando Barreto comentou muito da negociação ALCA, União Europeia, e sempre teve um pouco esse caráter de evitar cair muito na esfera de um ou de outro. Razão pela qual sempre buscamos atuar uma negociação paralela. Bom, coincidindo um pouco com a parte da palestra, das palestras precedentes, o que eu posso dizer é que até meados da década passada, talvez, era, de certa forma, administrável o comércio sem se preocupar de forma muito intensa com a assinatura de acordos regionais. O Brasil tinha uma capacidade relativa de proteger o seu mercado, nossas tarifas consolidadas na OMC ainda relativamente altas, e tínhamos também uma série já de acordos, entendimentos aqui na região que davam vazão exportadora para a indústria brasileira. Agora chegamos à situação de verdadeiro risco da conjuntura atual. E esse risco vem do fato de que essa capacidade de proteção dentro das normas vigentes se esgota para o governo. E isso vem de uma série de fatores. Fatores como política econômica interna, o uso, por exemplo, da política cambial como instrumento de controle da inflação, com seus reflexos no comércio externo. Um aumento muito significativo da concorrência externa nos mercados aqui da nossa região, que sempre foram quase que garantidos para a indústria brasileira. Isso vem não só da assinatura por nossos vizinhos de acordos de livre comércio com Estados Unidos, com a União Europeia, até com China, alguns, mas também da brutal competitividade da China hoje em dia, que vem tomando espaço da indústria brasileira, não só dentro do Brasil, mas também em toda a região da América do Sul. Temos aqui, que já foi citado antes, um obstáculo no fato de que o Mercosul, por suas normas, tem que negociar em bloco. E a Argentina hoje tem uma posição muito resistente a negociar, essencialmente em função da crise por que passa. Soma-se a isso também um quadro preocupante, o fato de que o Brasil tende a perder esquemas preferenciais de acesso nos países desenvolvidos. A União Europeia já aprovou um novo regulamento do SGP, que eliminará de seus benefícios países de renda média como o Brasil a partir de 1º de janeiro. O Canadá já anunciou que está em processo de revisão do seu esquema. E imagino que outros países desenvolvidos seguirão no mesmo caminho. Esse é um lado da conjuntura que
traz esse tipo de preocupação quanto à política comercial brasileira. O outro é que as negociações de acordos comerciais regionais tomaram um novo rumo. E esse rumo é essencialmente dado pelo fato de que hoje se detecta o início das negociações entre países desenvolvidos. Como dizer, antes você tinha muito mais o esquema norte-sul, hoje você vê norte-norte. Então, União Europeia e Estados Unidos já anunciaram a intenção de iniciar negociações. A União Europeia já está negociando com o Canadá e com o Japão. Está em curso a negociação, a chamada Trans-Pacific Partnership, que inclui Estados Unidos, Canadá, Austrália e, provavelmente, o Japão, entre outros. Então, você vê que o quadro muda. O quadro muda não só porque pode afetar a exportação brasileira, e o Marcos citava aqui a importância desses mercados para o agronegócio. Você tem um potencial, por exemplo, num acordo dos Estados Unidos e Europa, de afetar enormemente a capacidade do agronegócio brasileiro exportar para a Europa, que é um dos nossos grandes compradores de produtos do agronegócio. Os Estados Unidos, um concorrente de alta competitividade nesse mercado. Ao mesmo tempo, o risco é de que esse tipo de negociação entre grandes parceiros no comércio internacional seja palco de desenvolvimento de novas regras, novas normas do comércio internacional. Normas que, pouco a pouco, tendem a filtrar para a instância multilateral, e estas normas estão sendo negociadas sem a participação do Brasil. Então, esse é o quadro que, para mim, gera grandes preocupações. O que o Brasil está fazendo hoje? Eu não vou aqui entrar em longa explicação de todos os acordos. Temos alguns poucos assinados, não são de enorme relevância comercial. O que já está em vigor é Mercosul-Egito, Mercosul-Índia, esse pequeno preferencial, e está negociado. Israel está em vigor também. E está negociado, pendente de aprovação, Mercosul-SACU e Mercosul-Palestina. E Egito. Egito ainda pende. SACU, União Aduaneira da África Austral. Índia tem um acordo preferencial já em vigor. Pequeno. Preferências tarifárias. Não é um acordo de livre comércio. 450 de cada lado. E com SACU, 1.000 linhas de cada lado. Os outros? Não, é SACU. E tem, vamos dizer, em curso, em negociação, temos a negociação com a União Europeia, que eu posso fazer um brevíssimo relato. Eu não vou lá atrás de 1995, que foi quando começou, para não cansá-los. Eu só vou dizer que a negociação, após ter sido suspensa em 2004, por uma divergência de lado a lado sobre onde é que estava o ponto de equilíbrio nas concessões, veio a ser retomada em 2010. Aí acho que os dois lados identificaram, na suspensão da rodada Doha, uma oportunidade de se retomar as negociações. Houve uma série de reuniões informais prévias em que se discutiram as condições e se avaliou a viabilidade de se retomar. Foi concluído que sim, e foi retomado em maio de 2010, numa cúpula Mercosul-União Europeia em Madrid. De lá para cá, tivemos 9 reuniões negociadoras, nas quais se avançou nas disciplinas, na parte regulatória. Mais de comum acordo dos dois lados, houve uma decisão de não se tratar de acesso a mercados neste período,
essencialmente por uma sucessão de processos eleitorais em alguns países importantes da negociação. Passado esse prazo, em 2012, começou a haver, sobretudo do lado europeu, grande pressão para que se passasse a etapa de acesso a mercados, de troca de ofertas. Depois de algum choro e ranger de dentes, em janeiro passado, em nível ministerial, Mercosul e União Europeia, reunidos em Santiago, houve a decisão de sim passar a etapa de troca de ofertas, marcado para o fim deste ano. Aqui no Brasil, agora, estamos num processo muito intenso de conversa com o setor produtivo para a preparação da oferta brasileira. Será circulada ao Mercosul para se tentar formar uma oferta única do Brasil dentro do prazo. O que eu posso dizer, e digo isso tendo participado em 2003, 2004, voltado para a negociação agora, é que o clima é muito diferente. O clima é muito diferente e vou fazer uma pequena provocação aqui, embaixadora, uma provocação que eu já fiz ao negociador-chefe europeu, em dizer que, se na época de 2003, 2004, para a União Europeia, este acordo tinha uma conotação essencialmente política, porque era, de um lado, era um respaldo a um processo de integração que se espelha na União Europeia, e, de outro lado, tinha um componente de tentar evitar o prejuízo que a Europa teve quando da assinatura do NAFTA, ou seja, evitar que o Mercosul caísse mais na órbita norte-americana, porque a ALCA estava a todo vapor naquele momento. Esse era o conceito. Hoje, já se sente da União Europeia um efetivo interesse econômico no mercado do Mercosul. Então, a negociação tem sido mais simples, vamos dizer, mais de igual para igual em termos de interesses e limitações. A mudança, isso eu tenho percebido nesse 1 ano e meio que eu estou de volta no Brasil, eu acho que a mudança dentro do Brasil tem sido marcante também. Quando eu reassumi a negociação, se sentia muita, vamos dizer, não vou dizer, má vontade no setor privado e pouco interesse no setor público em geral. Hoje, eu posso dizer com tranquilidade que isso mudou da água para o vinho. Há demanda no setor privado para que se avance até com rapidez, o que nos espanta, e mesmo dentro do governo, são poucas as fontes de dúvidas quanto ao prosseguimento da negociação. O que eu posso dizer que eu acho que é o maior obstáculo hoje é a perspectiva de achar um consenso intra-Mercosul para levar essa negociação adiante. Acho que não preciso ser mais explícito do que isso. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro. Então, agora tenho o prazer de passar a palavra ao doutor Mário Marconini, por favor. Muito obrigado. Eu me pergunto onde está a apresentação. Está aqui. Isso aqui foi... Eu vou explicar um pouquinho como é que foi a geopolítica da apresentação, só para dar uma ideia. Eu cheguei aqui e vi meu grande amigo Marcelo Abreu apresentando com a eloquência normal de sempre, mas com um PowerPoint. Quando eu vi o PowerPoint, eu falei, vou ter que ter um PowerPoint, que eu vim preparado para falar da boca para fora. Então, aí eu pedi o Pimenta e a Sabina, que são o coordenador, analista lá do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior, lá da Fiesp, fizeram isso entre café e tudo e conseguiram colocar. Mas aqui são as minhas ideias, que eu já estou assumindo que sejam mais ou menos da Fiesp, já que eu dirijo essa área de negociações internacionais. Mas é um pouco mais assim, para dar uma noção. Eu, quando escuto... Primeiro comentário também, quando a gente escuta essa conversa de negociações, eu penso num filminho que as minhas filhas adoram, que se chama De Volta para o Futuro, né? Porque realmente seria uma maravilha se a gente pudesse voltar, ir para frente, mas é igualzinho, é impressionante como o debate, de uma certa forma, não evoluiu, e a única coisa que a gente está tentando contribuir
de uma forma um pouco mais ambiciosa lá na Fiesp, é com mudar um pouco o eixo do debate na indústria, porque quando a gente escuta a história da agricultura, é quase uma covardia, porque a indústria realmente é muito mais complexa e teve uma história muito mais combalida no Brasil, em virtude de uma quantidade de erros sucessivos, depois de uma correção limitada, e depois a gente entrou numa fase, na década passada, que eu diria que foi uma fase de politização da política econômica brasileira, onde, na verdade, você só teve política, né? Eu, com todo o respeito a quem seja, eu vejo que o grande problema que nós temos hoje é que não há uma linha mestra, não há uma política econômica clara. Você pode até discordar, você pode ser contra, a favor, mas não há uma linha mestra muito clara. O que a gente vê são remendos, são atitudes de tentar, o Marcos até colocou isso em algum momento, ou seja, de tentar ver uma coisa muito específica, muito pontual, sem previsibilidade, inclusive. Você abaixa o IPI, você não sabe por quanto tempo aquele IPI fica, você cria uma pior situação para o investidor, para o investimento. Então, tudo isso, na minha opinião, faz parte dessa filosofia que está por trás do que a gente está vendo e que complica a coisa ainda mais. Agora, a gente sabe, é lógico, a gente está sofrendo em virtude de muita concorrência, mas está sofrendo principalmente em virtude de não ter feito a lição de casa, né? Quando a gente, outra vez, o Back to the Future aqui, quando eu lembro na época, quando tudo falhou, em julho de 2008, que foi, inclusive, interessante, porque falhou 2 meses antes do mundo falhar, né? Então, se a gente tivesse fechado aquela rodada em julho, lá naquela Green Room, lá, inclusive a Fiesp estava lá, foi graças à Fiesp que a gente conseguiu, NAMA 15, foi um grande esforço para conseguir aquela redução das tarifas, e com isso o Brasil se liberava ali do G20, aí a Índia e a China saíram do armário, foi isso que aconteceu. Um queria mais salvaguarda agrícola, outro não queria negociar acordos setoriais industriais, e aí a coisa morreu ali, né? É interessante imaginar o que poderia ter acontecido. Mas, de qualquer forma, eu acho que dali para frente, a gente também teve, além da nossa situação interna, a gente teve uma coisa de mentalidade de crise, que ficou muito fácil para todo mundo dizer, o mundo inteiro, inclusive, dizer que não vale a pena fazer acordo, nós temos que nos proteger, cada um proteger o que pôde. E a única diferença que eu vejo agora é que alguns países saíram dessa neura, ou desse modo crise, e começaram a olhar o mundo de outra forma. Infelizmente, nós não saímos ainda desse modo crise. A gente pegou aquele modo, que é uma coisa conjuntural, e transportou aquilo como se aquilo fosse uma solução, né, ou seja, não só transitória, né? E a gente vê isso, por exemplo, eu estava comentando com alguém antes, essa nova lista de 100 produtos agora de aumento de alíquota de 100 produtos, que foi, primeiro que você olha lá, é uma lista para aumentar em virtude de desequilíbrios macroeconômicos. Quer dizer, que é já pensando, isso foi em 2008, e a lista saiu agora em 2011, foi implementada em 2012, e a indústria não gostou da lista. Lógico que não. A maior parte da lista são insumos. Insumos, quer dizer, e aí você consultou o produtor do insumo, não consultou o produtor do produto final, sequer. Né? Então, você tem uma lista ali e agora você vai ter mais 100 produtos, está um processo de consulta também muito confuso. Então, eu vejo, a gente tem, assim, mentalidade de crise, e a forma de atacar o problema, então, é pior ainda, porque não tem essa linha mestra. A gente não conseguiu entender minimamente que, se o problema é competitividade, a gente tem que, então, ter medidas que melhorem a competitividade e não que a piorem. Parece uma coisa tão básica, mas é inacreditável você ver o MIDIC fazendo isso no dia seguinte o ministro está fazendo, dizendo, puxa vida, nós precisamos abaixar o custo dos insumos no Brasil. Não está de falar, atravessa a rua, ou pega um táxi, fala lá com o MIDIC, ou, sei lá, e reveja essa lista de uma forma mais rápida, né? Então, esse tipo de coisa é muito preocupante, é por isso que eu digo que a gente ainda está nessa... Vários países deixaram isso, a gente teve a nossa chance lá em 2008, eu acho uma tragédia que a gente não conseguiu efetivamente fechar o acordo ali. E o sistema multilateral efetivamente está à deriva, apesar de que a gente talvez consiga emplacar um excelente diretor-geral, né? Mas é verdade que ele está muito à deriva. O G20 tentou step up to the plate, to the place, não fez nada. Na verdade, ele falou em protecionismo, mas o protecionismo aumentou. Não, o G20 financeiro, né, por assim dizer. Hoje em dia, até ministros de comércio são convidados para o G20, mas eu não creio que isso há um vácuo
muito maior do que a visão do que esses ministros estão tendo e efetivamente dá medo imaginar o que vai acontecer entre nada ou pior do que nada, né? Então, esse é o problema. Sobre as negociações, os diversos... A situação que a gente vê hoje em dia, obviamente, é uma situação também, como eu dizia, vários países saíram do modo de crise. Nós temos uma proliferação grande de acordos, como já havia antes, mas eu acho que isso agora também está se intensificando. Você tem, é lógico, cobertura geográfica, o tipo, o grau de integração. Cerca de 300 acordos de preferenciais de comércio, que é uma forma de falar acordos de livre comércio também, notificados e não notificados, estavam em vigor em 2010. 13 é a média de acordos que cada país membro da OMC tem, ou faz parte. O comércio entre os membros cresce mais rapidamente que a média global. O comércio entre esses APCs passou de 18% em 90% para 35% em 2008, aumentando um valor expressivo de 500 bilhões para 4 trilhões em 2008. E só para você ter uma ideia, o quanto que o comércio se tornou cada vez menos multilateral, cada vez mais segmentado, cada vez mais o spaghetti bowl, cada vez mais quem vem primeiro e consegue, leva, né? E nós, lógico, o Brasil, muito, como a gente já viu em vários comentários, muito por fora disso. Esse é o número de acordos, a União Europeia, 30 acordos, hoje em dia ela negocia até com a Índia, né, que parece que está avançando, está e não está, não sei em que pé que está agora, às vezes vai, às vezes não vai. Mas o Chile, 26, o México, 21, lógico, países latino-americanos que estão avançando muito mais do que o próprio Brasil. Esse é um mapa mundial. Aqui, qual que é a flechinha? Deve ser aqui? Alguém sabe onde fica o pontinho? É de cima? Ah, tá. Então, a gente nota que, na verdade, o Brasil acaba até estando numa média interessante de 10 a 19 ACPs, mas isso em virtude de todos esses ACS, que são esses acordos limitados, parciais, com todos os nossos parceiros aqui da região, e que, de fato, são muito diferentes do que a gente estaria falando, por exemplo... Ah, tá, já aqui já não é mais zero. Então, e aí, bom, esse é mais ou menos o mapa. É lógico que a gente vê aqui a Europa como uma grande protagonista, os Estados Unidos nem tanto, mas, obviamente, com uma situação muito especial na economia mundial, e assim por diante. E aqui na nossa região, lógico, nós temos o México, Colômbia, Chile e agora o Peru, que são países que estão num novo acordo que se chama Aliança para o Pacífico, e que já dizem que isso representa mais ou menos a nona economia do mundo, e que eles têm a pretensão expressa de serem mais do que o Mercosul. Falei, bom, isso acho que não vai ser até errado ali. Não é a Venezuela. Ali confundiram a Venezuela com a Colômbia aqui. Mas se bem que eu não sei, de repente o Nicolás Maduro pode talvez entrar. Não sei, isso aí tem que ver ainda, essas coisas evoluem. Aqui basicamente, acordos entre desenvolvidos e em desenvolvimento, esse verde, desenvolvido, e os em desenvolvimento, só para ver o âmbito da coisa, como isso tem evoluído. Aqui, em termos de intra-regional versus interregional, como seria o Mercosul com a União Europeia. E, bom, 16% do comércio global recebe tratamento preferencial, mais 50% do comércio já ocorre em base de nação mais favorecida, ou seja, que você não discrimina. E regulação, as razões para a proliferação de acordos vão além de uma simples abertura de mercado para a questão regulatória, que, obviamente, é uma questão muito importante quando a gente pensa nesse acordo agora Estados Unidos e União Europeia. É óbvio que a questão não é exatamente tarifa, a questão é muito mais regulatória, enquadramento de diversos pensamentos ali regulatórios em diversos setores, né? Aqui para a gente ver um pouco, seria a margem de preferência. A gente nota que o Brasil, a grande questão aqui, sem preferências, nação mais favorecida, superior a 5%, que é algo que a gente também vê na Índia, também vê em certa medida na China, também vê na Rússia, ou seja, os BRICS, os grandes elefantes que tendem a liberalizar um pouco menos, pelo menos os três, né? Pelo menos Índia, Rússia e Brasil. Bom, o que é novo realmente nesse cenário, desde a nossa época, por assim dizer é esse acordo, a parceria transpacífica, que eu acho que é uma coisa
também bastante grande, 40% do PIB mundial. Esses são os países. O Japão tem tentado entrar, mas parece que se tornou até uma questão interna, há uma discussão interna importante, até na campanha política. 16 rodadas de negociações, 29 capítulos. E aí é interessante porque não é só liberalização, obviamente, de comércio, como a gente conhece, de tarifas, mas todos aqueles temas que você tem no NAFTA, e além disso, tem até uma pretensão de entrar em regras ambientais, em questões talvez legais que não constam dos acordos como o NAFTA, ou como o NAFTA Plus, esses outros acordos que evoluíram muito mais. E 600 negociadores, 300 stakeholders, ou seja, ele é algo realmente ambicioso que eu acho que vai também deixar muito claro para onde vai esse comércio mundial nos próximos anos. Vários progressos significativos. A expectativa dos Estados Unidos é que a conclusão bem-sucedida possa moldar o curso da liberalização multilateral e da OMC. Ou seja, como a gente sabe, a coisa mais tradicional que existe no comércio é essa, desde os anos 90, tem sido essa dicotomia entre acordos regionais, bilaterais, que tentam fazer o sistema multilateral avançar. A gente viu no caso do NAFTA, por exemplo, que acabou entrando em vigor um ano antes do que a própria OMC, que ali teve muito essa troca. Eu lembro até nas negociações, você tinha textos que vinham do NAFTA, havia uma competição entre esses acordos, que não deixa de ser uma coisa interessante, ou seja, que acordos regionais, bilaterais, possam influenciar a normativa e a negociação em nível multilateral. Infelizmente, eu não vejo que isso esteja acontecendo assim de uma forma como aconteceu no passado, né? Justamente porque o sistema multilateral está mais para morto do que para vivo no contexto atual. Isso é só uma visualização do que são esses países que participam do TPP, nível de comércio, e só para a gente ter uma ideia. Bom, então, além do TPP, nós temos agora esse acordo dos Estados Unidos e União Europeia, seria 75% do mercado financeiro, 50% do PIB, 35%, um terço do comércio mundial, questões regulatórias, como a gente mencionou, e também possam fortalecer o sistema multilateral, ou seja, essa conversa que a gente sempre escuta, como eu estava dizendo antes. Mas, de qualquer forma, acho que o ponto principal desse acordo é que ele será, sem dúvida, um novo paradigma para tipos de disciplinas que você possa ter, a linguagem que você vai ter, que é importante, nos diversos capítulos que serão negociados, e sem dúvida, também, que terão seus efeitos aí nos diversos setores que são abarcados por esse acordo. Há também algo chamado International Services Agreement, um acordo internacional sobre serviços, 2/3 do comércio mundial de serviços, esses são os países. Há uma ideia de se começar essa negociação o quanto antes. E também é interessante, porque a gente sempre, na rodada de Doha, eu sempre acho que foi um erro do Pascal Lamy ele caracterizar a rodada como sendo um triângulo de tarifas industriais, tarifas agrícolas e subsídios agrícolas. Ele esqueceu dos 60% do PIB mundial ou mais, que são os serviços, né? E, em parte, porque o acordo de serviços é meio frouxo, para usar uma expressão. Ele não é um acordo assim, que prevê reduções, que prevê, ou seja, coisas tão quantitativas quanto você vê numa negociação de subsídios ou numa negociação de tarifas industriais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que deveria estar lá na barganha, e parte do que eu acho que vai resolver um pouco a coisa daqui para o futuro seria uma inclusão efetiva desse tema nas negociações. Ele já existe, já tem um acordo geral de comércio e serviço, mas que países comecem a negociar efetivamente o assunto. Na nossa região, e aí começa a nossa preocupação, em especial, Peru e Colômbia já fizeram mais para americanos e europeus do que eles fazem para o Brasil. Agora, a culpa é nossa, porque o Brasil não exige isso. O Brasil, na verdade, está contente com tarifas, rebaixa de tarifas, num cronograma bastante generoso, né? E não exige, por exemplo, por que o Brasil não negocia serviços, por que o Brasil não negocia investimentos, por que o Brasil não negocia concorrência, diversas dessas disciplinas que ele poderia, por conta própria. É lógico que a gente sabe que é um tabu, né? Tem sido um tabu, o Brasil parece que tem um certo receio de colocar esse tema sobre a mesa, porque senão ele será demandado a mesma coisa, mas esse eu acho que é o erro crasso, na verdade, você ser demandado em serviço para um setor que já está aberto como ele está, na verdade, ele pode ser burocrático e difícil de fazer negócio, mas que ele está aberto em grande medida, ele já está. Então, Peru e Colômbia já foram muito além do que para americanos e europeus.
Essa aliança para o Pacífico, então, que vai competir com o Mercosul, como eu dizia, na verdade é o México, Colômbia, Peru e o Chile, que são os países que já fizeram uma quantidade de acordos e vão consolidar aquilo que eles têm entre si, ou seja, facilitar um pouco e olhar também a questão regulatória. Agora, não há a confusão no Cone Sul, ampliado para incluir a Venezuela, e eu coloquei dessa forma, isso aqui é o que estava hoje no que eu ia falar e acabou aparecendo aqui, mas, na verdade, é o que eu acho mesmo. Por mais que a gente seja bem intencionado, é evidente que a questão se tornou muito mais politizada, que o objetivo é político, que o objetivo é geopolítico. Mas até isso, na minha opinião, até ao fazer isso, eu acho que a gente poderia ter um pouco mais de economia, um pouco mais de lógica econômica nesses acordos. É isso, na minha opinião, que está faltando. Então, por exemplo, a entrada da Venezuela, né, uma pauta nossa lá na Fiesp é que ela vai ser monitorada como tem sido, que ela vai ter que cumprir, de fato, que ela vai ter que fazer o que ela tem feito, nomenclatura, tem uma série de coisas que ela está conseguindo avançar. E isso é importante, sim. É lógico que é um mercado que o Brasil nem precisaria de acordo para conseguir dominar aquele mercado, né? Já teve superávites de 5 bilhões e 3 bilhões, quer dizer, a coisa muito favorável aos interesses brasileiros. Mas por que não também exigir essas disciplinas e, além, começar a negociar outros temas, além também da questão propriamente industrial? Lá não existe uma competição, né, que possa nos dar medo, digamos. Agora, a culpa é toda nossa dessa confusão aqui. É óbvio que não dá para dizer que os governos da Argentina, da Venezuela, ou até mesmo do Equador, da Bolívia, sejam culpa do Brasil ou dos eleitores brasileiros, né? A verdade é o fato que você tenha esses governos complicou sobremaneira a situação. E aí a nossa situação, a dificuldade é que para o Brasil, seja setor empresarial, seja governo, a dificuldade é que o Brasil teria, então, que se impor mais, né? Digamos que ele teria que exigir mais, ele teria que dizer claramente o que ele quer, o que ele não quer e ver o que acontece. E esse tem sido o problema. A gente vê isso no empresariado e no governo. O empresariado ele tem muito receio, sim, de uma briga com a Argentina. Por quê? Porque quase todos os setores têm investimentos brasileiros, quase todos os setores exportam para a Argentina, exportam o que eles têm de maior valor agregado. Isso é uma situação difícil, sim. O governo, do outro lado, já deu provas de que ele faz coisas que não são exatamente equilibradas e digamos, razoáveis. Então, esse é o problema de fundo, sem a menor dúvida, né? E a gente fica nessa conversa. Existe uma conversa muito interessante sobre sair do Mercosul, esse tipo de coisa também, que também eu colocaria nessa prateleira. Ou seja, você pode até sugerir algo assim, mas o que seria a consequência imediata? É quase uma consequência como imaginar o calote da Argentina, algo que pode acontecer a qualquer momento também, e que será uma situação bastante difícil para o Brasil também com a qual lidar, né? Então, como você lida com esse tipo de assunto? Lá o que nós achamos é, outra vez, focar muito mais a disciplina, correr atrás, monitorar, exigir no micronível. Não precisa levar isso para nível de presidente, como tem acontecido. Você tem um problema de licenças não automáticas, vai lá, o presidente Dilma falar com a presidente Cristina Kirchner sobre licenciamento não automático. E sem saber do que se trata, talvez, né? Então, um pouco esse é o problema, né? De onde que o segundo aspecto, o primeiro aspecto de tudo que eu falei até agora seria talvez o quadro atual, né? O segundo aspecto seria de onde vimos, de onde estamos vindo, né, para chegar onde a gente chegou. Como a gente já comentou, quase chegamos em Doha. A ALCA, de uma certa forma, não fazia sentido, no sentido de que as ofertas... Havia sim, um aspecto ideológico importante, a gente sabia, com a entrada do governo Lula, a coisa não estava muito favorável, mas também eu acho que o nível de ofertas não estava interessante o suficiente. Eu acho que isso também foi parte da questão. A União Europeia não morre nunca, é um elogio isso, né? Apesar de que já quase estivemos lá. Não dá para dizer, como é dito com frequência, que em 2004, 2008, o problema foi que a gente não pôde fazer ofertas mais ambiciosas em virtude dos argentinos. Eu acho que depende, eu acho que tem muito setor no Brasil que também tinha lá suas dificuldades, e a gente ficou naquela, em vez de paciência estratégica, a gente ficou na embromação estratégica e acabou não conseguindo fechar. Mas eu também acho que a forma que os europeus negociam, as exigências que eles fazem, eu acho, por exemplo, se a gente pegar um outro tema, como eu estava dizendo antes, o tema de serviços, que é algo que eu vou explicar depois, que a gente está fazendo na Fiesp, sobre isso também,
é um tema que, se o Brasil exigir mesmo, e o Mercosul exigir mesmo, certo nível de abertura dos europeus, eu duvido que eles sejam capazes de entregar esse nível de abertura. É o setor de serviços na Europa é muito regulado, tem uma quantidade de restrições, e a gente tem que começar a conversar um pouco sobre isso. Na questão agrícola, o que eu me lembro é que as cotas que eles ofereciam eram menores do que as realizadas no mercado, efetivamente, né, na época. Então, eu creio que, nesse sentido, eu acho que a gente também tem que olhar um pouco outro lado e relativizar as coisas. Agora, o que piorou mesmo foi a nossa perda relativa de competitividade. E eu lembro que, na época, outra vez, Back to the Future, a gente sempre falava, puxa, a gente agora tem tempo para colocar a casa em ordem, agora não tem negociação, vamos então fazer tudo isso. Não aconteceu nada disso. O que a gente vê é uma situação difícil mesmo, porque você tem uma economia que não cresce, com inflação, com gasto público alto, ou seja, com todas as receitas para que a coisa piore cada vez mais, e aí você tem um quadro político que não tem a menor intenção de mexer nesse... Ou seja, aquilo que não der votos não interessa, basicamente, essa tem sido a política econômica. Então, o foco no consumo tem sido a prova disso. Você vai cada vez focar mais no consumo, cada vez menos você tem para o investimento, cada vez mais você tem pressão na inflação, tudo está tudo fora. E agora, a gente não vê, outra vez, não há uma linha mestra. Então, nesse contexto, é que a coisa fica especialmente difícil, porque fica muito fácil, lá na Avenida Paulista, você reclamar do juro, você reclamar do câmbio, sendo que esses dois são consequências de todo o resto, né? Se reclama do resto também, mas eu digo, esses são consequências. Então, a gente tem um sistema onde o eixo do debate está nisso, e a gente não tem capacidade política, força política para mudar esse quadro, né, por razões eleitoreiras. Então, é o pior cenário possível, realmente. Eu acho, falando como a indústria, para a indústria mesmo, a indústria não acha graça nenhuma. Eu acho que até a indústria negociaria se você conseguisse fazer minimamente o que você precisa fazer na nossa macro e microeconomia. Então, esse é de onde viemos ainda. Na época, achava, bom, isso eu já comentei, que seria essa questão de que... Eu comentei também essa dos 100 produtos, que, para mim, isso é o maior exemplo de realmente como a nossa política comercial ela está sem rumo. Na verdade, ela é aleatória, ela é pontual, ela não está levando em consideração qual que é a grande fotografia que se tem que tirar do mundo, né? A questão de como o resto do mundo também se tornou muito mais competitivo não é trivial, né? E eu acho que esse fator aqui é o que nos ajuda a pensar em negociações comerciais. É o fato que até no resto da América Latina, que tem sido assim, se você pega qualquer hiperinflação, qualquer crise que o país teve, qualquer momento da história econômica brasileira, você sempre teve um superávit com a América Latina. Sempre teve. Isso agora está ameaçado, porque ela também está comendo aqui o nosso almoço. Então, eu acho que é a partir daí que a gente começa a ver um esboço, quem sabe a gente consegue algum apoio para uma política comercial um pouquinho mais ambiciosa. A questão das cadeias de valor é que eu acho que realmente já deixa tudo muito claro. Ou seja, o Brasil não está integrado nessas cadeias, e é disso que se trata quando você vê, bom, a questão intrafirma, a gente sabe quase metade das importações são intrafirma, quase 30% das exportações globais, 2009, mas cada vez mais você tem que se internacionalizar, você tem que estar importando, exportando. Isso parece tão óbvio, mas, na verdade, na realidade, no dia a dia, não é mesmo, né? Apesar de que, quando sai um negócio como 100 produtos e metade são insumos, a indústria entende, bom, está tudo errado, né? Então, agora, a verdade é que o peso das exportações de produtos primários, ou seja, no Brasil, 8,6% das exportações possuem o chamado valor agregado estrangeiro, ou seja, que é o quanto das exportações brasileiras incorporam de valor agregado importado, seja logística, seja serviço, seja insumos. Isso é muito baixo. O Brasil, na OCDE, mais os BRICS e a Indonésia, ele só perde para a Rússia nesse quesito, né? E é uma coisa importantíssima. Aqui tem os números mais em geral, 39ª, como eu disse, lá na OCDE. Lógico que os Estados Unidos também é baixo, mas ele é um exportador líquido de insumos e bens intermediários. Agora, o que a gente nota, mesmo no Brasil,
é que, setorialmente, no Brasil, o maior valor agregado estrangeiro, maior competitividade. Então, equipamentos de transporte, veículos, é onde você realiza o maior nível de valor agregado estrangeiro, 14%. Químicos também, 14%. Equipamento elétrico, acho que algo como 13%. Outro aspecto de cadeias globais, grau de importação de bens intermediários. O Brasil também, setores de menor valor agregado conseguem exportar, mas a nossa é a última posição no ranking dos maiores países da OCDE, mais BRICS. Grau de serviços nas exportações brutas também, quando a gente fala em cadeias de valor, grande parte são serviços, alta participação de serviços nos setores mais relevantes na nossa pauta exportadora. Então, alimentos, veículos e produtos minerais. Então, isso é um aspecto também que tem que ser levado em consideração. Bom, aqui, só para resumir, menos competitivos, menos integrados às cadeias globais, sem perspectiva de grandes reformas, perdendo até nos mercados cativos da América Latina, câmbio refém da inflação, que é refém do nosso calendário político. Quer dizer, realmente é lamentável. Não dá para ter muito otimismo e, no fundo, a gente acaba tendo uma política industrial também, de parte do empresariado, que é uma política de aproximação de espaços, ou seja, você não consegue ser estratégico quando você está nesse tipo de situação política. Qual que é o dilema? Condições externas não nos permitem abrir mais sem jogar muitos bebês fora com a água da banheira, mas o resto do mundo está mais integrado, através do livre comércio e um investimento mais previsível, enquanto nós estamos longe disso. Então, é um pouco assim, você não consegue querer a abertura, mas sem abertura a tendência é ficar pior ainda. Então, é um pouco, esse é o grande dilema, né? O que a gente está fazendo lá, para onde vamos? E aqui a gente fez um estudo muito interessante em parceria com o Ícone, que está aqui na mesa, o Pimenta está me dizendo aqui, a gente simulou, na verdade foi através do GTAP, que é esse Global Trade Analysis Project, é um modelo econômico de alcance global, simplesmente para ver como que seria a situação de acordos com esses parceiros aqui preferenciais ou importantes para o Brasil. E os resultados são interessantes, efetivamente, porque você vê... A gente fez uma parte, foi o simular, outra parte foi entrevistar os setores. E aí você vê os maiores superávites com a SACU, da União Aduaneira da África do Sul, a Índia, mas a Índia a gente teve que simular, como a Índia não é um acordo de livre comércio, na verdade é um acordo de preferências, a gente simulou que para 50% do universo haveria uma redução de 50%. Oi? Milhões. Ou seja, que a Índia seria 1 bilhão, México um pouquinho, mas ele foi de negativo para positivo. É verdade. E os déficits maiores são com os países mais desenvolvidos. No caso da União Europeia, ele foi de positivo para negativo, e o Japão e os Estados Unidos já eram negativos, né? Mas isso só para dar uma ideia como é que seria esse mapa desses acordos. É lógico que esse tipo de modelo ele dá uma ideia muito geral, porque você tem uma quantidade de benefícios em um acordo quando você fala, outra vez, em serviços, em tecnologia, em logística, tudo isso, com a integração, tende a se integrar também e ter um benefício muito maior, né, que normalmente é difícil de quantificar. Mas isso só olhando a coisa bem mercantilista mesmo, é superávit ou não é, o que acontece nesse tipo de cenário. No setorial, que é interessante também, todos os setores têm avaliação, um saldo com esse nível de abertura, positiva para a América Latina. Químicos é positivo só na América Latina, em todos os outros acordos simulados não tem. Apesar dos déficits gerais, muitos setores têm saldo positivo com esses países. No caso dos Estados Unidos, 12 dos 25 setores, alimentos, agricultura, carne suína, açúcar, vestuário, têxteis, couros, calçados e madeira. A gente já meio previsível, né? Esses setores teriam superávites crescentes. A União Europeia algo parecido, mas também automóveis, obviamente, dada a integração administrada que eles têm aqui com a nossa região, e o Japão, né? 11. Os resultados favoráveis com países em desenvolvimento. O México, óbvio que o petróleo seria um resultado negativo, automóveis positivo. Agora, a Índia, que é o mais interessante, que a gente vai ver que os setores não acham graça de fazer acordo com a Índia, mas, efetivamente, quando você simula, 14 de 25 setores teriam ganhos, petróleo, têxteis e máquinas seriam negativos. E a SACU, a mineração, seria o único que seria negativo. Aqui a gente tem todos os resultados, aqui, o que seriam exportações e importações. Eu suponho que os saldos vêm depois. Aqui, para a gente ter uma ideia do tamanho da União Europeia, o resultado de um acordo global seria 7 bilhões de déficit, 5 bilhões nos Estados Unidos,
mais esses outros ganhos aqui do México, SACU e América do Sul. Aqui a gente colocou também, fez um placar aqui onde o mais é superávit e superávit é o déficit para cada setor aqui representado e para cada acordo, e parte dos resultados é aquilo que eu já comentei. Só que o outro lado da pesquisa foi a entrevista com os setores, propriamente ditos, o que eles acham. E foi interessante ver várias discrepâncias. A BIQIM ela quer o acordo com o México, SACU e a União Europeia, apesar de ter perdas quando você simula os dados no GTAP. O têxtil tem sensibilidade com a SACU, mas teria ganhos de acordo com o modelo. Elétrico-eletrônicos querem a SACU, mas perdem no GTAP. Foram. Tá tudo aqui. Para eles foram. Creio que sim, né, Pimenta? Foi mostrado, né? Os resultados foram mostrados para a BIQIM na entrevista, antes deles dizerem o que eles queriam, né? Foi mostrado com conteúdo. A gente confrontou os números com as opiniões e eles viram que faziam sentido ou não à luz das associações. Então, mas eu acho que é como a questão, por exemplo, também de Sindipeças, ela quer com os Estados Unidos, mas tem perdas no GTAP, porque é melhor do que depender do Sistema Geral de Preferências, que está em vigor, mas a qualquer momento pode desaparecer, né? E a Índia tem ganhos no GTAP, mas ele não quer pela competitividade percebida que tem a Índia nesses determinados setores. E aqui é o farômetro, aqui não sei qual é o nome que a gente tinha dado, que é basicamente quando você tem essas linhas a mais aqui, isso indica que houve um conflito entre o que seria a entrevista e o que seria o resultado do GTAP, né? Só para a gente ter uma ideia bastante geral. Agora, isso aqui é em conteste, né? A América do Sul realmente, aquele lugar que eu falei que a China está comendo o nosso almoço, esse lugar realmente é muito prioritário, a gente precisa rever um pouco a forma como a gente tem feito. Isso aqui, só para terminar, o que é o engajamento que a gente vê que seria necessário. Eu acho que a gente tem, sim, essa negociação da União Europeia, que é importante a gente levar a cabo dessa vez. Já outro dia a gente teve uma reunião lá na Fiesp com os setores mais preocupados com lista de sensíveis e tal, mas aparentemente o Brasil está chegando nos 90% de linhas tarifárias. Agora, eu acho que a gente nem começou a fazer o trabalho de serviços ainda, e a gente inventou um negócio na Fiesp, que é algo que eu pessoalmente tenho tentado inventar desde que eu nasci, que é essa questão de uma coalizão brasileira de serviços. A gente tentou isso em outras instituições, e sempre o problema é que apoio você tem para isso, mas, ironicamente, na Fiesp, a Fiesp é um poder de convocatória muito forte, e a gente está conseguindo congregar, já tivemos 4 reuniões, e daqui vai sair, sim, uma oferta um pouquinho ou bastante mais ambiciosa daquilo que a gente tem visto até agora, do ponto de vista dos próprios setores, né? Peru, Colômbia e México são prioridades absolutas. O México, como a gente sabe, tem uma pequena novela mexicana, inclusive, porque antes eles queriam tudo, aí não queriam nada, aí agora, com o Peña Nieto, eu tenho a impressão que eles possam voltar à mesa de negociação, mas é de interesse, eu acho que há um consenso grande que é necessário negociar. E Peru e Colômbia, a gente tem que conversar mais com o Ronaldo e com o Itamaraty, como é que a gente pode retomar um pouco a situação, se fosse para fazer um acordo mais abrangente, alguma coisa que resultasse em maiores concessões. América Central também já fez tudo que podia fazer com a Europa e Estados Unidos, se for o caso, a gente pode dar uma olhada. SACU também é importante. E aqui, na nossa região, eu acho que essa questão de assegurar a volta do Paraguai é algo que é importante, sim, porque o Paraguai, lá na Avenida Paulista, é visto como um grande potencial industrial, na verdade. Quando você compara qualquer nível de custo, o Paraguai sempre é 150%, 200% mais barato, né? Então, a gente está parado ali com a coisa de brasiguaios, em lugar de estar olhando um pouco mais investimento brasileiro industrial que possa ser feito lá e talvez até fugir do Brasil, se precisar. Bom, cobrar da Venezuela é aquilo de... cobrar da Venezuela é aquilo que eu estava comentando antes, e até mesmo avaliar outra vez, reavaliar a questão com os Estados Unidos, é algo que a gente está cogitando lá muito seriamente. Dos temas, a nossa posição aqui tem que ser muito amplo, não dá para ficar falando só em ACE, só em tarifa, isso não revela nem a realidade industrial, quanto mais a realidade da economia brasileira ou mundial. Então, todos esses temas são importantes, e a gente está bolando, a coalizão já está na sua 4ª ou 5ª reunião, a gente está criando um grupo de cadeias globais para conversar muito mais desse aspecto de como a gente consegue se integrar, discutir o Mercosul de uma forma mais centrada, talvez, e esse grupo estratégico de negociações também, que é algo que a gente está sempre vendo. Eu confesso que até agora a gente não teve coragem de propor esse grupo.
em virtude do debate e do centro do debate dentro da própria Fiesp. Mas eu acho que daqui para frente a gente consegue. Então, muito obrigado. Muito obrigada, doutor Mário Marconini, excelente explanação. E agora nós abriremos, desculpe, para algumas perguntas, né? Temos algum tempo para os nossos palestrantes. Por favor. Para animar. Ministro Ronaldo, eu fico nervosa quando começam a falar muito daquele 16%, que só 16% tem direito à preferência. A tarifa já era. O que é importante desses acordos todos é TBT, SPS, medidas técnicas, etc., e a homologação, a harmonização ou não, se tem certificado de que você possa aceitar os seus padrões de técnicos. Quer dizer, não, esse número 16, que o Lamy gosta muito, eu detesto, porque não retrata a verdade. Depois tem uma coisa muito mais importante chamada regra de origem. Sem regra de origem, que tarifa, né? Você diz assim, não, a tarifa é zero. Mentira, a tarifa não é zero, coisa nenhuma, porque a regra de origem de têxtil e de aço dos Estados Unidos é altamente positiva, não é zero, coisa nenhuma. E o que me contaram do mega acordo com a Comunidade Estados Unidos é que está parada exatamente a regra de origem, porque eles querem negociar o triplo salto, etc., etc. Quer dizer, nada de novo. E o outro problema é para mexer com o Marcos. Marcos, eu acho ótimo fazer acordo com a China e com os países asiáticos. Acho ótimo você exportar soja para as vaquinhas chinesas e acho ótimo que o chinês coma carne. O drama qual é? É que a China não é um país de economia de mercado. A China, simplesmente, todos os países em volta dela, tem características, não sou eu que estou falando, é o Banco Mundial que fez o relatório da China 2030, é o trabalho que foi feito no CDE, mostrando que as estatais chinesas estão entrando todo o mundo, estão comprando o mundo, estão investindo 12 bilhões na Europa, e não são empresas, não seguem regras de economia de mercado. E você não tem nome em lugar nenhum quem controle isso daí. Quer dizer, você hoje tem a China comendo o mundo, não é só comendo a América do Sul, mas está comendo com regras que não são regras absolutamente compatíveis. A China não é economia de mercado. Tá? Então, você acha ótimo exportar para a China, perfeito. Só que você não tem um retorno que é fair. Tá? Muito bem. Mais alguém? Marcos? Doutor Marcos, por favor. Fazia tempo que a Vera não fazia provocações para mim. Nossa, eu já estava com saudade já. Não, bom, eu acho que em relação ao novo padrão lá de comércio, Vera, eu acho que a questão China é apenas uma etapa. Eu acho que são, na verdade, pelo menos 60 países hoje que estão em jogo nessa questão. Quer dizer, você vai ter China hoje, amanhã você vai ter Índia, vai ter Indonésia, vai ter um monte de gente. Agora, quem segue regra hoje é difícil de identificar no mundo, porque a impressão que eu tenho é que essas regras multilaterais não são seguidas por quase ninguém, né? A impressão que eu tenho é que na área agrícola nunca houve regra e não vai ser por causa da China que vai existir ou não. Quer dizer, falta regra e ninguém segue. O que eu acho é que a gente não pode ficar parado, porque... É um rebote, é a China exportando a industrializado para o Brasil. Esse é o problema. Não, mas eu não vejo problema. Eu acho que o problema maior... Eu acho que a visão mercantilista que predomina aqui no Brasil, eu diria mercantilista autárquica, que é o grande problema, que é a pergunta que eu faço até lá para o Mário. Quer dizer, eu acho que, enquanto a gente ficar pensando, nós vamos perder nos setores A, B e C, porque vamos ter déficit comercial. Todo mundo tem déficit comercial, é ruim. Tem superávit, é bom. Enquanto a gente estiver pensando desse jeito, a gente não vai para lugar nenhum, a gente não faz acordo com ninguém. Certo? Eu acho que olha, nós fizemos uma abertura unilateral nos anos 90, precipitada, atabalhoada pelo Collor, e foi a melhor coisa para a agricultura brasileira. A desregulamentação que foi feita pelo Collor naquele momento, de acabar com o IBC, IAA, etc., nós exportávamos 1 milhão de toneladas de açúcar naquele momento. E não conseguimos sair daquilo. Quando fez a desregulamentação, nós fomos para 20 milhões de toneladas. O grão nós estamos em 50 milhões, hoje nós estamos em 180. Quer dizer, o salto que a agricultura deu quando ela teve que enfrentar o mercado foi um negócio espetacular, certo? Então, eu acho que enquanto a gente tiver visões mercantilistas, que o setor que perde competitividade tem que ser protegido, esse setor só vai perder mais competitividade. Esse setor tem que ganhar competitividade. E, para isso, tem que se abrir. Se abrir num prazo mais longo, com ajustes, tudo bem, mas tem que se abrir, né? O problema hoje é que nós estamos criando uma economia extremamente ineficiente aqui no Brasil.
comparada com o resto do mundo e principalmente com esses países da Ásia. E o que eu acho que falta é o seguinte, eu até admiro que tenha se feito o estudo lá com o GETAP, mas a gente sabe lá que o GETAP é um negócio que não aguenta muita conversa séria, né? Porque tem problemas lá nas elasticidades, é super... bom, enfim, tem N questões aí para serem colocadas. O que eu acho que o Brasil tinha que fazer, nós teríamos que fazer, talvez fora do âmbito das associações, porque senão você não vai para lugar nenhum, é tentar fazer um estudo de o que o Brasil pretende ser num mundo especializado, né? E aí sim olhar todas as complementariedades, as cadeias produtivas globais, etc, etc. Porque hoje a gente não consegue responder essa pergunta. Quando se fala que é agronegócio, já vem gente falando, mas o agronegócio é baixo valor adicionado, o agronegócio é produto atrasado, que é uma coisa totalmente errada, né? Mas é o que o pessoal fala até hoje, né? Acha que porque é commodity não tem indústria, quando, na verdade, tem muita indústria no agro. Tem muito serviço no agro, tem tudo no agro. Agora, não, mas é coisa atrasada, porque lá atrás o açúcar era um negócio atrasado. Não tem nada a ver com o mundo de hoje, certo? Existe uma dinâmica nesse setor que é uma dinâmica de forte crescimento nos próximos anos, mais do que transistor, chip e outras coisas mais. Agora, a gente não consegue assumir isso. A gente acha que tem que fazer outras coisas, e, com isso, a visão é sempre de curto prazo e sempre mercantilista ao extremo. Muito bem, eu interrompi o perguntador, né? Porque não só a exportação, mas a produção interna de grãos, se você comparar o início dos anos 90 com agora, é uma coisa impressionante, Marcos, tá certo? É uma coisa impressionante. O Brasil tinha uma produção interna muito pequena. Então, o senhor quer fazer mais uma pergunta? Sim, eu gostei muito do que o nosso amigo falou, que justamente o mercantilismo, a ganância, porque, veja bem, vocês falam em milho em China. Agora, há 7 dias, saiu uma manchete na primeira página do Estado que o milho vai para a China, mas não para o Nordeste. Então, em vez de mandar o milho para o Nordeste, eles mandam tudo para a China. Por quê? Porque as estradas são cheias de buracos e os caminhoneiros eles não conseguem chegar no Nordeste porque o caminhão quebra no meio do caminho. Quer dizer que os nordestinos vão passar fome para os chineses comer o milho. Isso aqui, parece que ninguém lê o jornal aqui, não? Mas você se identifica, por favor? Meu nome é André, eu sou assessor político da Embaixada da Nova Zelândia em Brasília. Gostei muito da fala do senhor. Eu também assisti, faz umas 2 semanas, uma audiência pública no Senado com o embaixador Rubens Barbosa, que também representa a Fiesp, e ele comentou sobre a perda de competitividade do Brasil como um todo, e citou vários fatores, como o senhor citou, da necessidade de reforma trabalhista, fiscal, melhoria de infraestrutura, mas das 2 falas, nem o senhor, nem o embaixador Barbosa citou a situação da educação brasileira, que gera impactos nos recursos humanos e na competitividade brasileira. Ninguém cita. Os alunos das escolas públicas aqui no Brasil não aprendem matemática em língua portuguesa necessário para ingressar no mercado de trabalho, e ninguém comenta isso. Eu queria saber qual é o posicionamento da Fiesp com relação a essa questão da qualidade da educação pública. Meu nome é Gilberto, eu represento a CAN. Eu gostaria de perguntar para a Fiesp a perspectiva das relações comerciais Brasil e Argentina a curto prazo, e para o Marcos Janck, se ele está defendendo a tese de investir na vocação do país e na necessidade de consumo lá fora. Eu acho que mais uma pergunta nós poderíamos, senão depois vamos não ter tempo para as respostas. Bom, então, passaria aos senhores, por favor, se vocês quiserem se organizar para focar os assuntos que foram levantados. Olha, a única resposta, a Vera citou a questão das normas, regra de origem, TBT, SPS. Eu concordo, isso é fundamental. É muito fácil você, num acordo preferencial, dar uma tarifa zero e eliminar qualquer perspectiva de comércio,
por uma regra, seja sanitária, seja barreira técnica, seja uma regra de origem. E é por essa razão que, na negociação com a União Europeia, tem capítulos dedicados a todos esses temas. E as negociações não são simples, são muito complicadas, e acho que nada ilustra melhor essa complexidade do que uma fala que me chamou muita atenção. O negociador-chefe da União Europeia para o acordo União Europeia-Canadá, no ano passado, foi fazer um relato do estado das negociações para o Parlamento Europeu. Em certo momento, o que me chamou a atenção é que ele disse, olha, a maior dificuldade para a União Europeia é que negociar com o Canadá é mais difícil, porque eles têm ideias próprias sobre as regras. Na nossa experiência passada, sempre apresentávamos as nossas regras e os nossos parceiros aceitavam. Então, negociar com um parceiro grande é mais difícil. E eu acho que esse é um pouco a experiência que nós temos com a União Europeia. O clima é bom, a negociação é positiva, mas não é simples. As regras são um tema muito complicado de se negociar. Obrigado. Então, eu queria agradecer os comentários e as perguntas, começando com o que o Marcos colocou sobre a questão mais estratégica da indústria. Primeiro, um esclarecimento, né? A gente usou o GETAP porque a conversa de livre comércio e de acordos está tão difícil dentro da Fiesp que a gente precisava ter algo visual para demonstrar o que pode ser ganho, o que pode ser perda naquilo que as pessoas normalmente conseguem mais ou menos entender, né? Então, é um pouco esse o universo da preocupação do GETAP. Agora, o nosso pensamento lá, e eu digo também, aí eu estou falando do próprio Paulo Scaff mesmo e tal, é um pensamento de que a indústria tem que dar um salto estratégico, que isso, sabe, tem que ser uma coisa muito mais avaliada. Essa questão das cadeias de valor, a ideia de trazer isso para a Fiesp é justamente para relativizar. É isso que eu queria dizer com mudar o centro da discussão um pouco. Porque se a gente fica na coisa só mercantilista, fica futebolístico o negócio, né? Mas se você começa a ver como que o resto do mundo está fazendo, quais são os benefícios de você estar se integrando mais, é por aí que você, né, vai começar. Então, é um pouco nesse sentido. Eu acho até que é quase injusto também dizer que a indústria há um consenso tão grande assim sobre o mercantilismo e tal. A indústria, se você pensar um pouco, a agricultura, de uma certa forma, ela fez as suas reformas e se tornou competitiva também um pouco antes da coisa ficar tão feia, né? Porque desde que a gente começou a falar desse assunto, a carga tributária ficou muito pior, a gente teve governos trabalhistas que não fizeram nada na área trabalhista, o custo ficou mais alto ainda. Então, tem uma quantidade de coisas que foram agregadas e que é difícil, realmente, quando você vê a situação da indústria e o nível de desindustrialização que está ocorrendo mesmo, você se pergunta, bom, há alguma coisa aqui que dá para fazer no curto prazo, ou será que basta dizer, então, vamos fazer commodities para o resto da vida, mesmo que seja... Você falou, não é a mesma coisa, o mesmo debate de commodities com o Raul Prebisch, quando a coisa era de uma certa forma, mas hoje em dia você tem muita tecnologia e tal. Sim, mas a escolha do país acaba sendo, bom, é para jogar fora a indústria, porque é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo, literalmente. Agora, você pode dizer, bom, o problema é outro. Então, eu considero também, para mim, o que precisa... Para você lidar com a indústria, você quase precisa de um novo pacto político. A Espanha conseguiu ter um pacto político para se tornar um país. A gente precisaria de um pacto industrial nesse país que fosse além da questão propriamente dos setores interessados, para dizer, vai valer a pena um esforço nacional sobre esse assunto ou não vai? Em primeiro lugar. Outra coisa que me ocorre também sempre é o seguinte, é muito difícil quando você tem uma coisa que vem do governo que não assim, o governo ele não tem a racionalidade econômica como um dos seus princípios basilares. Ele não tem. Tudo está politizado. Então aí já tudo, porque você não tem, a partir de Brasília você não tem uma linha mestra clara dizendo a gente vai precisar fazer isso aqui porque isso é bom para o país e faz sentido econômico. E aí vocês briguem entre si, defendam-se e a gente vai fazer. A gente não tem isso. A gente tem um negócio que todo dia, agora não tem mais campeões. Então, por que não tem campeões? Bom, eu sei que teve pelo menos uma conversa lá na Fiesp, semana passada, com o Luciano Coutinho, sobre campeões ou não campeões. De repente, não tem mais campeões. Então, é tudo assim, mas assim, sabe, é tudo pedaços do animal e a gente não sabe nem que animal que é.
se tem trombas e não tem. Então, isso, na minha opinião, que está faltando, sabe? Eu concordo. Se a gente fizer um estudo o que deveria ser a especialização do Brasil, o problema ainda que eu vejo é isso vai cair num sistema político que não vai ter capacidade de reagir. Então, o problema é tão profundo nesse nível que eu acho. Agora, não quero também dizer, bom, então não dá para fazer nada. Não, eu acho que tem que ser por aí, tem que ser que a indústria entenda de si mesmo, que ela faça sentido no mundo, que o governo comece a entender, a gente tem que educar o governo também, esse é outro aspecto, e aí esperar que a hecatombe não venha antes do que a gente consiga reagir, né? Então, um pouco nesse ponto. Agora, sobre a sua pergunta da educação, a gente não chegou, eu não estava comentando aqui quais são as soluções para a competitividade. Eu estava só dizendo que a gente perdeu e que a coisa está cataclísmica, né? Isso é isso. Agora, sem a menor dúvida, se a próxima pergunta, o próximo slide fosse o que fazer, eu concordo que a primeira coisa que tem que se fazer é educação. Agora, a indústria no Brasil é admirada no resto do mundo por aquilo que ela faz em educação. O Senai tem, quantos são? 200 mil estudantes por ano? É um negócio absurdo o que tem de transformação ali de pessoas. O próprio presidente Lula foi aluno. Mas eu digo, então, você tem esse foco, eu acho que poderia sempre ser aprimorado, mas é uma coisa muito forte, eu acho que a indústria reconhece isso. Só que é a tal história, a questão da educação é muito mais ampla, e eu concordo que talvez a gente deveria ter um debate um pouco mais amplo, que não seja só entre pessoas da educação, mas que seja da sociedade e a educação para se entender melhor o que a gente precisa fazer, né? Não, olha, lá a gente faz 2 semanas que a gente está conversando sobre o que fazer com um possível calote da Argentina. Sabe, essa conversa está muito alto nível, lá é uma coisa bem preocupante. A gente tem conversado com o Itamaraty, tem conversado com... Outro dia a gente tinha 5 ministros em volta de uma mesa lá na Fiesp, não era sobre esse assunto, mas ele também foi levantado. Quer dizer, é um assunto que preocupa muito, sim. O que dá para fazer... Talvez seja você pensar como ficam as linhas de financiamento, como fica a proteção do investimento. Tem várias dessas questões que acabam sendo óbvias, né? Mas eu acho que urge esse assunto e é da maior preocupação, sim. Então, o que dá para fazer são as coisas óbvias. Como proteger o que você já tem lá, como proteger aquilo que você vendeu e eles não vão pagar, né? Ou seja, essas questões que são muito presentes. Deixa eu só complementar a sua questão. Eu acho que, quando eu falo de agricultura, eu não estou querendo dizer que o Brasil tem que só fazer agricultura. Isso é uma coisa impossível de imaginar num país tão grande, tão globalizado, tão continental, tão urbano como a gente é hoje. Eu só acho que o Brasil nunca fez uma reflexão de vocação, né? A vocação foi muito dirigida pelos militares, sem grande reflexão, né, da sociedade. E hoje tem essas idas e vindas, né? Porque o que acaba acontecendo aqui no Brasil é que você percebe que as coisas vão mudando, né? E a característica que acaba sempre dominando é que a gente sempre faz as coisas andarem, mas aos 47 minutos do segundo tempo e custando muito mais caro. Mas as coisas andam no Brasil. Mas elas andam sempre com visões de curto prazo, né? Então, por exemplo, quando se fala desindustrialização hoje, desindustrialização não é um problema do Brasil, é um problema da indústria no mundo. O mundo está se desindustrializando em todos os setores. Mas não os nossos concorrentes. Não os nossos concorrentes, né? Alguns concorrentes estão também desindustrializando. Incrivelmente, parece que os Estados Unidos agora está se reindustrializando porque adotou políticas corretas, né? Mas a maioria está se desindustrializando e o que a gente vê é uma sociedade de serviços cada vez mais fortes. E eu diria que hoje, por exemplo, o maior problema do setor lá do agro está no serviço. Então, quando você fala, vamos fazer uma coalizão, se essa coalizão vai permitir que haja mais investimento em porto, estrada e tal, é a coisa mais importante para o agro hoje, é isso, né? Então, as coisas estão muito interligadas e, na verdade, quando você fala em negociação a partir de uma lista que as associações constroem com seus pontos sensíveis, né? Eu acho que a gente está pensando de uma maneira só mercantilista, né? Então, a gente teria que sair um pouco disso e fazer uma reflexão mais estratégica. O que a gente quer ser? A gente pode ser grande em muitas coisas, mas tem certos setores que não faz sentido, no mundo de hoje, a gente achar que vai ser alguma coisa.
mas, em geral, são esses que mais gritam, né? Então, a coisa é muito difícil mesmo, por isso que eu acho que é difícil que essa reflexão saia de uma associação, de uma Fiesp, porque ela não vai conseguir internamente administrar todos os seus setores lá dentro, mas ela teria que sair de algum lugar lá na sociedade, de uma universidade, de um centro lá de pesquisa grande, alguma coisa assim. Mas essa reflexão é fundamental, porque a gente aqui sempre fica patinando nessas tais listas, e as listas, em geral, levam a uma situação que onde há um imobilismo, né? Ainda mais quando se considera que a Argentina tem que também assinar a lista. Aí fica mais difícil ainda. Não, só para dizer, eu concordo plenamente, eu só digo assim, imagina se a agricultura não fosse o que ela é e não fosse tudo no plus, né? Se fosse alguns fossem negativos, aí você ia ver o que era bom para a tosse, para conseguir congregar. Também há setores que são defensivos. É. Eu acho que a questão aí não, mas os principais e os que mandam e os que querem o subsídio dos outros, isso tem um consenso, assim, alto grau de consenso, né? E essa é a dificuldade maior. Mas eu concordo que a gente tem que, para mim, o grande lance você tem que sair do varejo e conseguir ser estratégico. É isso que está faltando. A gente não tem nada, na minha opinião, estratégico no momento. A gente tem reações e medidas pontuais para fingir que está resolvendo alguma coisa. Então... E aquele programa Brasil Eficiente? Espera só um minutinho, vou te pedir uma gentileza. Vamos compartilhar aqui. Se pudesse identificar... Ângela Barea, economista. Aquele programa que foi entregue para o governo federal do Brasil Eficiente, onde foram analisados e discutidos vários setores econômicos e foi feito todo um planejamento estrutural, não há cobrança. O que ocorre depois? Porque se a população e a indústria e os serviços, enfim, representam a população, porque é a força de trabalho, que é a que move o país, né? Se ela não tem força para efetivamente cobrar, né, qual vai ser a saída? Realmente vai ser o aeroporto, né? Aquela velha frase, o último que sair apaga a luz. Confesso que eu nem estou tão familiarizado com o programa, mas eu acho que é um dos muitos que tem por aí e que fica isso da gente estar criando outra vez. Eu acho que pode ser muito relevante, mas eu tenho a impressão que a gente... hoje em dia eu estou muito cético sobre... Cada hora você tem um novo plano, alguma coisa nova, assim, e sendo que a gente não está vendo a fotografia mais global, né? Mas eu não sei, eu não quero fazer injustiça ao plano, esse... deficiência eu não conheço. Não conheço.